Olá meninas, meninos, sou o professor Cirineu, grupo das Ciências da Natureza, matriz curricular de Física. Nessa aula eu quero fazer uma abordagem sobre a forma teórica e a forma experimental de nós medirmos a tensão, a corrente elétrica e a resistência, principalmente falando de resistência elétrica, já que nós estamos nas leis de Ohm, o tema é leis de Ohm. Lembrando lá que nós falamos na aula anterior sobre as leis de Ohm, estabelecemos lá a lei onde nós temos o resistor ôhmico, não ôhmico, e a segunda lei de Ohm, onde nós podemos analisar através do comprimento e da espessura do condutor a resistência elétrica, né? Então, o elemento, né, como na lâmpada aqui, por exemplo, essa é uma lâmpada incandescente, ela, né, ao conectar no dispositivo condutor ou um elemento que forneça corrente elétrica, temos duas hastes que conectam o resistor, né? Então o resistor é a molinha que está dentro e a medida que eu vou fazer é resistência elétrica. Então a grandeza é resistência elétrica e o elemento que transforma energia é o resistor, né? Então essa lâmpada é uma lâmpada incandescente, né? São lâmpadas que já estão fora do mercado, né? O mercado já não revende, não produz, né? A indústria não produz esse tipo de lâmpada porque ela transforma muito mais energia térmica do que energia luminosa, né? Então a energia elétrica vai ser convertida muito mais em calor do que luz, por isso ela é retirada. E é um elemento resistivo, né? Essa lâmpada é um elemento resistivo, basicamente podemos dizer que é resistivo, né? Outro exemplo de elemento resistivo é a resistência elétrica de um chuveiro, né? Essa resistência elétrica, ela tem um resistor de 2 comprimentos, né? Esse resistor tem 2 comprimentos e essa molinha é o resistor e ela vai ter a resistência elétrica, né? Nós vamos medir a resistência elétrica do resistor. Então aqui ela tem 2 comprimentos, né? Tem três pinos que conectam a lâmpada, a resistência, né? Onde você vai ter um comprimento maior da mola, né? Da resistência elétrica e vai ter um comprimento menor, né? Então, aonde eu vou ter um aquecimento maior da água e um aquecimento menor, ou seja, quando a corrente elétrica chegar no comprimento maior, quando ela for conectada no comprimento maior do resistor, nós vamos ter uma resistência maior, portanto vai passar menos carga. Isso quer dizer, a água aquece menos. Se eu conectar no comprimento menor da molinha, que é a parte mais de cima, né? Essa parte aqui, ó, dá uma volta, então o comprimento é menor, vai ter muito mais facilidade para a carga passar. Então, como ela vai ter mais facilidade, vai ter mais carga circulando, vai aquecer mais a água. E eu tenho 2 temperaturas, 3 na verdade, né? Porque se eu pegar a água fria, né, eu estou com a resistência no neutro, não está conectada. Quando eu desloco a chave, por exemplo, mantenho terra, né, o neutro, e conecto a chave no comprimento menor, né, no comprimento menor vai ser o inverno, que a água vai aquecer mais. Se eu conectar no comprimento maior, aí eu vou ter uma dificuldade maior da carga passar, vai passar menos carga, vai aquecer menos a água, é o verão. Então essa aqui, ela oferece, com a corrente elétrica circulando, dois comprimentos, vai ter então 2 temperaturas específicas, né? Lembrando que aqui a resistência é constante, certo? Se eu alterar o comprimento, eu altero a resistência, mas se eu não alterar o comprimento, ela é um resistor ôhmico que obedece às leis de Ohm, né? Então nós teremos ali uma temperatura específica bem definida, né, através daquele comprimento. Alterou o comprimento, altera a temperatura, altera a resistência, né? A lâmpada, sem conectar num dispositivo que conduz a corrente elétrica, essa lâmpada ela tem uma resistência muito baixa. Quando você liga a lâmpada num elemento condutor
carga elétrica, que faz a lâmpada funcionando, né? Funcionar, então aumenta essa resistência com um valor muito grande que é proporcional ao elemento específico. Mais para frente nós vamos ver mais um pouco sobre isso, né? Agora eu não vou mostrar como é que calcula quando a lâmpada está conectada, ou seja, o disjuntor está ligado, a chave interruptora está ligada e conduz corrente elétrica, a lâmpada vai ter o aquecimento que produz a luz, produz calor. Né? Mas quando a lâmpada está conectada e a chave interruptora está ligada, essa lâmpada vai ter um acréscimo considerável, muito grande, de resistência elétrica devido ao aquecimento. Então a resistência é um fator determinante, né? A resistência ela aumenta quando aumenta a temperatura no condutor. Ela aumenta, e isso é um valor exponencial até atingir um valor limite, onde o metal pode sofrer o efeito e fundir, né? Pode sofrer um efeito térmico muito alto e acabar rompendo a molinha, fundindo o material. Então, quando o metal chega à cor laranja, o aquecimento chega à cor laranja, vermelho alaranjado, tem o ponto chamado ponto Courrier. Eu não vou entrar em detalhes, né, da lei Courrier aqui, mas chega ao chamado ponto Courrier, onde o metal ele produz luz, né, ele aquece e produz luz. Então esse metal aquece e produz luz. Bom, feito essa narrativa inicial, né, eu vou ampliar um pouquinho mais aqui, mostrar o dispositivo eletrônico, né, muito usado em placa eletrônica, que é o resistor. Ele limita a passagem de corrente. Tem grande dificuldade a corrente elétrica ao circular no resistor. Peguei um modelo bem básico aqui, um resistor de baixa intensidade à resistência elétrica. É um resistor muito usado em plaquinhas eletrônicas. Ele é feito com metal condutor, geralmente de cromo e ferro, uma liga metálica de cromo e ferro. Mas tem outros metais também, né? Tem essa parte do meio aqui que é a parte onde tem o cerâmica revestindo carvão e aonde dentro ocorre a limitação da corrente elétrica. Então, quando a corrente elétrica chega nesse ponto que tem o carvão e tem a cerâmica, vai haver o processo de resistência da carga passar. E ali produz o efeito térmico, onde dissipa a energia elétrica aqui e transforma em térmica, né? Então, nesse ponto ali do carvão, da cor. E eu falei lá para vocês no ponto teórico que as cores, né, elas também limitam, são uma forma de você mostrar a resistência elétrica, a limitação da intensidade da corrente elétrica que vai circular. Mostrei que as duas primeiras cores, né, as mais próximas, as duas primeiras cores, elas mostram o número específico que vai representar a resistência elétrica, né? Vermelho, laranja, preto, marrom, tem toda lá o código de cores. A terceira faixa da cor vai mostrar o múltiplo, se é múltiplo de 1, de 10, de 1000. Então, por exemplo, tenho a cor aqui, uma cor marrom, tá? Que é o número 1. Então, 1, o marrom, então 2, 1. Duas cores marrom, 2, 1. E aqui vai ter, por exemplo, uma outra cor, onde eu vou ter o código que vai dar o múltiplo dessas duas cores que eu tenho inicial. E a quarta cor me dá a margem, né, de segurança, que seria o percentual. Se a percentual tem de 10% a mais, pode ter uma tolerância, né? Mas assim, para aula de eletrônica digital, eletrônica analógica, usa-se muito o código de cores, porque monta placas, né? Como essa aqui, por exemplo, uma plaquinha bem simplificada de um controle remoto, né? Onde tem aqui os elementos que vão transformar a resistência elétrica em efeito térmico. Tem aqui os elementos, né, que transformam a energia elétrica. Tem o resistor, de cor mais azul. Tem outros elementos aqui. Então tem 2 resistores aqui nessa plaquinha, né? E quando eu conecto a chave, eu vou ter ali o LED
que é a lâmpadazinha, vai acender, né? Então essa lâmpadazinha chama-se LED. Eu tenho um modelo também de LED que não deixa de ter resistência, ele também tem resistência elétrica, não é um resistor específico, mas tem resistência elétrica, que é essa lâmpadazinha igual do controle, da plaquinha do controle, né, que ao ligar a chave, o interruptor, a lâmpada acende, né, através da fonte de tensão, a bateria. Tem outros elementos, né, da placa que é mais direcionado à eletrônica. E aqui eu tenho o que seria essa lâmpadazinha, que é o LED. Né? LED é uma sigla que vem do inglês, né? E representa dois metais que tem dentro, e chama-se isso dopagem. Você junta dois metais, um que é mais eletronegativo, o outro mais eletropositivo. E aí eles fazem a condução da corrente elétrica, certo? E isso, nessa dopagem, né, ocorre a transformação de energia em luz, em calor. Então são dois metais que chama-se dopagem, você une esses dois metais, um mais eletronegativo que o outro, e é onde vai surgir a luz no LED. Né? Então esse aqui teria que ligar e fazer a condução da corrente elétrica. Lembrando que no LED ele tem polaridade, tá? A perninha mais longa é o positivo, que chama-se ânodo, e anodo, né, chama-se anodo, e o catodo é a perninha mais curta, que é a negativa, né, mas mais lidado para a eletrônica digital, né, usa muito esses dispositivos. Então eu vou fazer uma abordagem bem rápida de medida, né, depois eu faço a medida com o instrumento, que é chamado multímetro. Esse é um instrumento que nós vamos usar para medir tanto a corrente elétrica, a resistência elétrica ohm, a tensão elétrica em volt e a corrente elétrica em amperes, tá? E ainda mede o diodo. O diodo é um dispositivo usado em circuito eletrônico que serve como chave também, uma chave interruptora também. Conduz corrente elétrica ou interrompe a corrente elétrica. Na eletrônica se usa muito isso, né? Então, voltando à parte inicial, na nossa abordagem, né, vamos fazer primeiro uma breve recapitulação do que é resistência elétrica, e aí depois nós entramos nas medidas. Né? Então, o resistor, aí só lembrando lá que a resistência elétrica é a dificuldade que as cargas têm de circular, de movimentar num circuito. Né? O circuito que nós vamos ter é o circuito eletrônico, onde você tem a fonte, o condutor e o resistor. Tá? Então, suponha lá que você tem um cano de água e esse cano de água ele tem dois diâmetros, diâmetro maior ou menor. Quando a água circula e chega no diâmetro menor, ela vai sofrer grande dificuldade de passar, vai ter resistência, vai ter uma resistência muito grande. Então, isso faz com que tenha um efeito, e esse efeito é a pressão, vai ter um aumento de pressão. A água vai chegar nesse ponto, vai ter uma dificuldade de passar. Agora, se nós pegarmos o circuito elétrico com a fonte de tensão, o condutor e o elemento que vai conduzir, que vai transformar, que é o resistor R, não coloquei aqui, mas suponha que aqui, nesse ponto aqui, nós vamos ter o resistor R, vai ter uma resistência, né? Então aqui nesse ponto as cargas elétricas vão colidir com a estrutura da matéria. Suponha a parte azul aqui, as bolinhas em azul, seriam os átomos. Então os elétrons vão chegar nesse ponto e vão colidir com os átomos. E essas colisões vai aumentar a dificuldade para a carga passar. Então produz efeito. A resistência elétrica é a dificuldade que as cargas têm de passar. Então essas colisões que tem nos átomos, que seriam aqui, teríamos elétrons livres nos átomos, né? E aqui é a corrente elétrica, ou seja, a carga elétrica, suponha que carga positiva, né? Mas é o elétron que tem mais energia, ele vai circular e vai transformar em efeitos, né? O movimento dele, que é aquecimento nas colisões, né? Dos átomos, a luz, e também o efeito magnético, né? Produz efeito magnético ao circular. Então essa é uma breve recapitulação. As leis de Ohm, né, são leis que determinam a resistência elétrica. Né? Então, as leis de Ohm, nós temos a primeira lei de Ohm, que é a lei aonde a resistência é constante.
aqui nós medimos a resistência e ela vai ter resistência constante, ou seja, a uma dada resistência, se manter a temperatura dessa resistência, a resistência não altera o seu valor. Então, mantendo a resistência, a temperatura mantém a resistência constante. E aí a tensão é proporcional à resistência, ou seja, aumenta a tensão, aumenta a resistência. Já a corrente elétrica na resistência é o inverso, ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica que vai circular. Então é inversamente proporcional, que é dita a primeira lei de Ohm. Para resistores ômicos, a resistência é constante. O que é um resistor ômico? É aquele que mantém a temperatura constante para manter a resistência constante. Então, lembram que aumenta proporcional formando uma reta. Aumenta de forma proporcional, aumenta a corrente e tensão, aumenta a resistência, mantém a resistência, desculpe. Aumenta a tensão, aumenta a corrente, mas a resistência mantém valor constante. E aí o triângulo da resistência é uma forma mais, eu diria, uma forma mais teórica de mostrar isso, né? Mas dá para você, é uma forma de estudar mais, gravar melhor a lei de Ohm, né? Então você tem o triângulo aqui da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm, onde eu tenho a tensão, a resistência e a corrente elétrica. Tensão em volt, resistência em ohms, em homenagem ao ohm, né? Lembrando ali que a unidade, né, que nós vamos usar recebe a unidade de resistência, recebe em homenagem ao físico alemão George Simon Ohm, a resistência ômica, né? Ohm, que é a ferradura, né? Lembrando lá que a unidade é a ferradura. Que é a letra ômega do alfabeto grego, que eu mostrei lá na resistência elétrica para vocês. Então, suponha que eu quero encontrar lá a resistência elétrica de um condutor, tá? de um resistor. Então, suponha que eu pegue aqui, cubra aqui a nomenclatura R, então vai ser essa barrinha de divisão, vai ficar tensão sobre corrente. Então, para encontrar a resistência, eu divido a tensão pela corrente. Suponha que eu queira encontrar a corrente elétrica usando a primeira lei de Ohm. Então ficaria a tensão sobre a resistência. Tensão sobre a resistência. Certo? Tensão sobre a resistência fornece a corrente elétrica. E se eu quiser encontrar a tensão usando a lei de Ohm, então, veja, resistência multiplicado pela corrente. Não importa a ordem aqui, se é I vezes R ou R vezes I. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, tensão é resistência multiplicado pela corrente. E isso me dá o triângulo da lei de Ohm, certo? É uma forma de você gravar melhor aí as medidas de como fazer as medidas usando a lei de Ohm, né? E aí, também temos a segunda lei de Ohm, que ao variar o comprimento, né, ao variar o comprimento da resistência, nós alteramos o valor da resistência elétrica. Alterando o comprimento, por exemplo, do resistor, então nós vamos ter um aumento de comprimento. E aí, por exemplo, nós temos aqui uma pré-definição que eu já tinha mostrado para vocês, né, da lei de Ohm. Então, a resistência ela é proporcional ao comprimento, mas a espessura do condutor é inversamente proporcional à resistência, ou seja, aumenta a espessura, a área, o diâmetro do condutor, diminui a resistência. Se diminuir a área, o diâmetro, aumenta a resistência. Já o comprimento do resistor é proporcional, né? Quanto maior o comprimento do condutor, maior a resistência. Então é muito importante quando vai fazer um circuito elétrico, uma residência, por exemplo, dimensionar o fio. Né? Você não vai usar um fio com um diâmetro muito pequeno para uma distância muito grande, né? Porque você vai aumentar muito a resistência, vai ter o efeito térmico, vai superaquecer o fio. Então não é adequado, né, cuidar muito o diâmetro do fio. Né? Por exemplo, o diâmetro aqui, né? Você aumenta o diâmetro, né? Aumenta a espessura do fio, aumenta a área da seção transversal, essa resistência vai diminuir. Ou seja, então eu devo adequar o fio com um diâmetro maior em caso de eu fazer
uma instalação que vai exigir bastante carga elétrica. Diminui o fio, aumenta a resistência. Aumenta o diâmetro do fio, diminui a resistência, né? E isso é proporcional, é o inverso, né? Então a resistência é inversamente proporcional, por isso 1 sobre R. Tá? E esse peixinho aqui é o proporcional que a gente usa à área. E o comprimento é proporcional. Veja, eu tenho um comprimento, eu dobro o comprimento. Então eu tenho um comprimento, uma resistência. Eu dobro o comprimento, dobra a resistência. E assim a lei de Ohm, ela vai lidar... Mas tem outros fatores que influenciam, além do comprimento e a espessura do fio, que é o tipo de material. O tipo de material que tu vai usar, ele vai oferecer mais resistividade ou menos resistividade na resistência elétrica, certo? Então, por exemplo, você vai usar o cobre, vai usar o alumínio, vai usar o níquel, o cromo, o tungstênio, que é o caso da lâmpada. Isso vai provocar lá uma resistência, né, que é proporcional à resistividade do material. Então, a segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica, né, ela é proporcional ao tipo de material, a resistividade. A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional ao diâmetro, à seção da área transversal. Então, essa letra a gente tem o hábito, nós temos o hábito de pronunciar ela como Rho, né, que vem lá do alfabeto grego, usa-se muito essa nomenclatura, essa definição. Então, o Rho multiplica o comprimento L, que divide a área, o diâmetro. Então, aqui o L é o comprimento e aqui é a área. E o material específico que é representado pela resistividade do material. Então aqui é o comprimento, né? O comprimento. E aqui é o diâmetro, a área da seção, tá? A área ou o diâmetro, vou colocar o diâmetro para nós termos o diâmetro do condutor. A área da seção transversal, o diâmetro. Então, com base nisso, nós podemos fazer aqui duas formas de medida. Podemos usar as leis de Ohm, né, a primeira e a segunda lei de Ohm, né, a primeira e a segunda lei, onde a primeira lei trata da resistividade do material, a segunda lei trata da resistividade, o tipo de material, o comprimento e a espessura, e a primeira lei, ela trata quando o resistor tem uma resistência constante a uma dada temperatura específica, certo? Então, as duas leis de Ohm, né? A primeira e a segunda lei. E aí, para nós fazermos uma medida, para não estender, já estendi bastante, não era essa a proposta, queria mais lidar com a medida, vou usar o multímetro, né? O multímetro é um instrumento muito usado para fazer medidas de resistência elétrica, de corrente elétrica, resistência elétrica, enfim, nós podemos utilizar esse instrumento. E também vou utilizar os meus modelos que eu trouxe para vocês certo? Então eu tenho aqui um multímetro. O multímetro é um instrumento que eu vou usar para fazer as medidas. Eu dimensiono ele de acordo com o que eu quero medir, né? Por exemplo, aqui eu vou mostrar volt, corrente ampere e resistência ôhmica, certo? Eu vou medir rapidamente para vocês aqui, na forma experimental, a resistência ôhmica desse resistor. Então eu tenho um modelo de resistência, né? Tem um modelo específico que eu preparei para vocês, que é uma resistência elétrica de um chuveiro e a lâmpada. E aí eu vou regular aqui no meu multímetro. Aqui está escrito Ohm, então eu vou deslocar a chave. Essa letra K, ela quer dizer a medida que eu vou representar. Eu vou representar uma dada medida lá em ohms, né? Então eu vou medir aqui, por exemplo, em 20K, 20 mil ohms. Vamos ver se a nossa resistência ela vai ter esse valor específico de 20 mil ohms.
Pode ser que eu tenha que diminuir a escala, certo? Então aqui eu vou pegar o meu resistor e vou fazer a medida. Então aqui suponha que seja a fase e aqui o neutro. Tá? O negativo é o neutro e a fase. Ficou escuro, vou deslocar do lado para poder aparecer a imagem da medida. Então olha só. Essa minha medida aqui refere-se à resistência elétrica. Como os números estão mais difíceis de ver ali, eu vou pegar e vou diminuir a escala. Tá? O marcador exige isso. Quando ele não oferece a medida, é porque ele precisa que você diminua a escala. Então eu vou fazer isso. Vou diminuir de 20K, vou diminuir para 2.000. Tá? 2.000 aqui e depois 200. Tá? Vou pular para 200, porque eu sei que essa resistência com a resistência sem conectar a energia elétrica, ela é muito pequena. Ela aumenta quando eu vou ligar na energia elétrica. Então liguei a pinagem, né, negativo e o positivo e o neutro, e acusou 9. Vejam que a medida ali acusa 9. 9 ohms, certo? Então essa primeira medida que eu fiz deu 9. Eu vou mudar os pinos, tá? Para ver qual é a medida nova que nós vamos ter. Então troquei os pinos. Veja que alterou lá, alterou a medida, foi para 6,5. Então, com o comprimento eu tenho 6,6, mais específico, né? Ohms. E se eu alterar aqui o comprimento, a resistência vai para 9 ohms. Então eu alterei o comprimento da resistência, alterou também a medida. E essa é uma forma de medir, né? E a lâmpada também segue o mesmo princípio para medir, né? Você pode pegar aqui a pinagem da lâmpada. Como ela está desligada da rede elétrica, então ela vai ter valores muito pequenos de resistência elétrica. Quando eu ligo a corrente elétrica, a medida fica valores muito altos, né? Então, colocando a pinagem aqui, não deu medida. Eu preciso mudar a minha escala. Tá? Eu vou ter que mudar, porque 200 foi pequena a medida. Então, eu vou aumentar a escala aqui, né? Aumentando a escala, mostrando aqui, ó, aumentando para... De 200 vou aumentar para 2.000. Está aumentando a escala de medida. Vamos ver quanto vai medir aqui. Mediu 219. Veja só. Com a lâmpada desligada, 217, porque eu estou mexendo um pouco aqui, então acaba variando um pouco. 215. Então, quando a lâmpada está desligada. Agora, quando eu ligar na corrente elétrica, que eu não vou fazer a medida experimental, porque vai dar um erro e eu posso danificar o aparelho, mas sobe para cerca de 2.000 e poucos ohms, né, a resistência elétrica. Então eu posso fazer a medida experimental da resistência elétrica, como eu posso fazer a medida teórica, né, usando as leis de Ohm. Para finalizar, eu vou medir a resistência nesse resistor, que é usado em placa muito usado em placas de eletrônica, né? Então, fazendo a medida aqui para vocês verificarem como é que vai ficar no multímetro. Então, veja, eu vou colocar... Não tem polaridade, o resistor não tem polaridade, mas a corrente sempre entra no lado positivo. Deu quanto? Deu 555 ohms. Notem, então, que eu posso fazer experimentalmente a medida da resistência elétrica, que eu posso também usar na parte teórica com as leis de Ohm. Lembrando que esse resistor eu poderia olhar as cores e também aproximar ali com a nossa percentual, que é a margem de segurança, ou seria a tolerância do resistor. Também poderia identificar pelas cores, né? Então eu posso medir resistência elétrica através da medida teórica, que é através das leis de Ohm, ou eu posso fazer também experimentalmente, certo? Quando vocês acabarem de fazer a medida, sempre desliguem o aparelho para que a pilha não seja
não consuma a energia da pilha e ele acabe danificando, certo? Então eu fico por aqui, estendi um pouquinho mais do que o normal, mas eu volto a fazer medida de tensão e corrente elétrica. Até a próxima.